Chamo-me Manuel Cardoso Pereira, sou neto de Augusto Roque, foi combatente na Primeira Guerra Mundial em França, e é um pouco do que eu ouvi ele falar da Primeira Guerra que eu vou contar também. Uma das coisas que o impressionou bastante e que ele falava, não muito, porque ele não gostava de falar da Primeira Guerra, ele dá-me a ideia que ele queria esquecer aquilo, mas não conseguia esquecer. Ele ficou um bocado traumatizado, que agora dizem que é aquele trauma pós-combate ou pós-guerra, mas uma das coisas que ele contava é que ele estava numa trincheira e num dia ele estava de ajudante ou qualquer de cozinheiro. E depois tinham que levar da trincheira onde ele estava para a trincheira a seguir, que era a trincheira da frente, e depois do outro lado deviam estar alemães. Tinham que ele e um outro levaram um panelão enorme de sopa, pelo menos eles diziam que era uma espécie de uma sopa, um caldo, qualquer coisa assim, para da trincheira da recuada para a da frente. Só que ele dizia que aquilo era a trincheira, eram baixas, e eles para passar de uma para a frente, os alemães em frente viam-nos e dispararam contra eles. O colega dele morreu. Aí ele fugiu, nunca mais quis saber da sopa. O que ele foi tentar fugir para a trincheira da frente, porque para trás era complicado. Ele disse que conseguiu chegar à da frente, nunca mais pensar naquilo, e isso o traumatizou bastante, porque ele disse: morreu aquele, não morri eu, íamos os dois ali, só com a panela ao lado, no meio entre os dois, cada um a pegar numa das asas, e morreu o outro. Isso foi o que ele contava, as poucas coisas que ele contava. Também o que ele dizia é que aquilo tinha umas condições miseráveis, viver numa trincheira não tem condições nenhumas, e passar lá o inverno também não. E ele dizia que apanhou, isso até já era mais a minha mãe que dizia que ele tinha apanhado uma doença de pele, se calhar por falta de higiene naquelas condições. E outra coisa que também a minha mãe desconfia que ele apanhou lá foi bronquite. Aliás, ele até morreu. Ele morreu no dia 5 de outubro, por acaso no dia da República, de 1980, depois de uma crise em que juntou bronquite, juntou várias coisas, e a minha mãe desconfia que ele também apanhou bronquite lá, porque dos irmãos dele, nenhum tinha bronquite, irmãos ou irmãs. Então ela desconfia que também foi as más condições que ele apanhou, ou que ele viveu lá nesse tempo em França. Depois ele também, na Primeira Guerra acabou e ele veio embora, só que na Segunda Guerra Mundial 2 filhos dele morreram no navio quando foi do torpedeamento do Maria da Glória, do navio Maria da Glória. Um deles, que era o mais velho, vinha no barco em que vinha o comandante, o capitão do barco, do navio, que se salvou, mas ele ouviu o irmão mais novo, que ainda naquela altura diziam que eram os moços. Ele era bastante mais novo, ouviu a gritar e ele passou para o barco, para o Douro ou para a Valira, qualquer coisa assim, onde vinha o irmão, e desapareceram. Foi daqueles que nunca mais soube, não sabe se morreram, se desapareceram, mas devem ter morrido. Naquelas circunstâncias de mar, devem ter morrido. E então o meu avô dizia, ele não morreu na Primeira Guerra Mundial, quem morreu na Primeira Guerra Mundial foi o colega dele que ia ao lado com a panela, mas na Segunda Guerra houve uma espécie de vingança. Ele não morreu, morreram 2 filhos dele que não tinham nada a ver com a guerra, nem sequer. Ele foi para a guerra porque foi obrigado, porque na Primeira Guerra Mundial não era por voluntários, o país entrou na guerra e eles tiveram mesmo que entrar. E ele não morreu. Na Segunda Guerra Mundial, os filhos que nem sequer tentaram fugir à guerra ou irem para um barco de bacalhau, e Portugal até era um país neutro na altura, e morreram. E ele ficou sempre com aquela coisa, aquilo foi vingança uma espécie de uma vingança de Deus, ou coisa assim, dele não ter morrido o colega, mas pronto, é o que ele achava. E penso que é só o que eu tenho a dizer sobre o meu avô na Primeira Guerra. Há pouco, quando eu disse que o meu avô devia ter ficado com traumas pós-guerra, isso via-se, por exemplo, naquela altura, ele era agricultor, como a maior parte das pessoas na Gafanha,
e ele andava às vezes com a vaca, ia com a vaca com a carroça para levar, buscar alguma coisa à terra, e quando a vaca não fazia aquilo que ele queria, ele virava-se para a vaca e dava-lhe uma espécie de uns ataques de fúria que dizia: eu arranco dos olhos, não sei o quê, e assim umas coisas. Mas aquilo era muito passageiro, até que ele gostava muito de crianças, o que era, naquela altura, não sei se era muito normal os homens assim gostarem muito de crianças, que ele ia buscar os netos e dizia: vamos passear o Jerico, que era ir dar uma volta na ria e vir até casa outra vez. Ele gostava muito de crianças, então a minha mãe dizia: aquilo foi alguma coisa que ele apanhou na guerra quando lhe dá aqueles ataques de fúria, mas aí já sabíamos, se lhe dava um ataque de fúria, ficávamos calados e aquilo ao fim de 2 ou 3 minutos passava. E a vaca também já devia percebê-lo, e quando ele gritava com a vaca também já, pronto, ficava parada à espera e depois continuava. Era só isso. Memória de Maria Celeste Martins dos Santos Novo Antunes sobre o seu pai, Silvério dos Santos Novo. O meu pai foi para Lourenço Marques na guerra de 1914 a 1918. Lembro-me de um pedaço de jornal que o meu tio João trouxe ao meu pai quando veio do Brasil, que falava sobre o navio em que o meu pai veio para Portugal. Nesse jornal havia uma notícia com o nome e a fotografia do capitão e que dizia em letras grandes: o navio da morte. Dizia ainda: saímos serenos e calmos, mas ao terceiro dia entrou um passageiro que ninguém viu, mas muitos sentiram. Esse passageiro era a morte, que vitimou 237 soldados. Dizia ao meu pai que no dia em que faleceu o primeiro homem, o navio afrouxou a marcha para deitar o corpo ao mar. No segundo dia faleceram 2 e o navio voltou a afrouxar. Daí para a frente começaram a morrer 12, 20, 30 por dia. Até à chegada a Lisboa morreram 237 soldados. O meu pai também ficou doente, mas teve a sorte de se salvar. Um companheiro de Ilhavo, esse morreu, mas antes de morrer entregou umas coisas ao meu pai para as entregar à mãe dele. Isto é tudo que eu posso recordar. Eu sou a Maria de Lourdes Dias Loureiro. Venho aqui para testemunhar algumas coisas que eu sei sobre o meu avô. O meu avô era João do Reis Papoilo, foi combatente da Primeira Guerra. Sei pouco, mas lembro-me de lhe contar que andou nas trincheiras. Houve um combate onde todos os camaradas dele faleceram e foram alvejados pelos inimigos, e ele também se atirou ao chão. Quando eles vieram, pensavam que ele que estava morto. Deram-lhe um chute e disseram: este também está morto. Nessa hora ele pegou-se com o Senhor Jesus dos Navegantes, com uma grande fé, que se salvasse, lhe iria fazer uma oferta da corrente dele. Não ofereceu a corrente, ofereceu-lhe umas jarras de prata com um valor idêntico. E daí ficou uma grande fé nele. Ele dizia sempre que nunca mais morria, porque não morreu nesse dia, não morria mais. Mas depois desse dia ele ainda ficou a abrir a bala comum para enterrar os colegas dele. Foi uma coisa que o traumatizou muito. Alguns deveriam ser de cá de Ilha, porque nesse grupo estava o namorado da minha avó. Depois é o seguinte: o meu avô era primo da minha avó. Quando veio da guerra é que transmitiu a notícia à minha avó que o namorado tinha falecido. Não sei que tempo demorou, nem sei como foi, mas sei que acabou ele por casar com a minha avó. Ele, depois não sei ainda que tempo demorou a vir, mas ele contava essa... Não é uma história, é uma história verídica, não é? Depois sofreu uma depressão pós-guerra, ainda sofreu uns anitos, mas depois aquilo foi esvanecendo. Mas também não gostava muito de falar do passado. Agora ainda existe na paróquia, no espólio do Senhor Jesus existe umas jarras com o nome do meu avô gravados, que até está também no livro Mar por Tradição. Está essa jarrinha oferecida por meu avô. E não sei mais nada sobre ele. Era uma pessoa boa, calma, serena. Todos os veteranos de guerra têm assim conflitos e ele não. Ou porque já tinha passado muitos anos.
Também a vida dele era a vida da terra, era uma vida que ele ia desanuviando os nervos que apanhou lá. Mas também não gostava de falar sobre o assunto. Não tenho mais nada para dizer que não me ocorre. Sou Quirina Cardoso Gandarinho Conde e nasci a 13 de fevereiro de 1938, na Gafanha da Nazaré. Sou filha de Domingos Gandarinho e de Rosa Cardoso Ribal. Bom, já chega de apresentações. Aqui vai a minha história ou o que ela tem a ver com a guerra de 1914 a 1918. O meu pai foi militar, expedicionário em Moçambique, onde conheceu um soldado de nacionalidade francesa de quem ele se tornou amigo. E claro, nos momentos de ócio, o soldado francês andava a ler um romance, cujo título era A Princesa Carina. O certo é que o meu pai apaixonou-se pelo nome de Carina e disse para o amigo que se um dia tivesse uma filha, lhe punha o nome. Nessa altura, ele ainda era solteiro, claro. Quando se casou, teve uma filha. Mas como naquele tempo os padrinhos punham os nomes aos afilhados, o meu pai ficou impedido de concretizar o seu sonho. Depois, nasceu outra filha e aconteceu a mesma coisa. Então, o meu pai encheu-se de coragem e disse para a minha mãe: se tiveres outra filha, tem que ser Carina, nem que para isso tenhas que ser tu a madrinha. O meu pai tinha aquilo bem dentro da cabeça, porque tinha prometido ao seu amigo soldado que o fazia. Mas, quando eu nasci, aí é que foi complicado, pois no registro civil não deixavam pôr certos nomes com cariz estrangeiro. Então, entre o meu pai e o responsável do registro civil, tanto deram voltas à cabeça até que encontraram um nome que se parecesse com Carina. E assim nasceu o meu nome, Quirina. Na minha juventude, nunca gostei dele, porque ninguém o pronunciava como ele é. Até ao momento em que emigrei para a França, aí sim passei a gostar dele, porque todos me chamavam Quirina. Lá onde estás, obrigado. Eu sou António Nunes Pequeno, portanto, sou sobrinho e afilhado de José da Silva Pequeno, portanto eu lidei com ele, eu não lidei muito tempo com ele porque eu depois fui para Lisboa cedo, fui com 14 anos e só vinha cá passar as férias e só lidava com ele mais quando íamos às festas, o meu tio fazia festas lá, quer dizer, fazia um jantar do dia de festa de Valdilha e quando meu pai fazia também o jantar da festa da Senhora de Prantesilha, portanto, e havia esses contactos os contactos que nós tínhamos antigamente é quando havia uma festa e juntavam-se os familiares todos. E a história que eu tenho de meu tio, que eu me lembro da guerra, era natural que ele tivesse contado mais histórias da guerra, mas a única que me ficou cá na memória foi ele dizer que viu um colega a ser cortado com uma metralhadora para a barriga e que ele dava saltos que parecia um macaco a saltarem. Portanto, é a única história que eu sei ao certo é essa. De resto, se ele me contou mais histórias ou não contou, não me lembro nada. E o meu tio era muito alegre, quer dizer, era brincalhão, quer dizer. E era um velho rijo, quer dizer, velho, naquela altura que era novo, notava que ele era rijo, tinha um defeito de uma perna, até dava certo, mas era muito rijo, quer dizer, era uma pessoa rija. E, quer dizer, olha, histórias que eu sei dele é dessas, pronto. Não sei mais contar. A minha prima é que sabe mais histórias dele, porque era filha, portanto é que contou mais histórias. Pronto. Olha, pronto, eu sou Maria Aurora Nunes Pequeno, sou filha de José da Silva Pequeno, que andou na guerra, na primeira grande guerra de 14 a 18. O meu pai era uma pessoa que toda a gente gostava dele, era uma pessoa alegre, muito bem disposto, andou então lá na guerra e tenho algumas memórias que ele me contava, à noite ao serão, e contava, olha, tenho uma que foi, eles, quando, não sei se aquilo era folga, se que era, quando eles andavam a combaterem, ele dizia que iam para as terras com as francesas labrarem.
Elas labravam com os cavalos e eles iam para lá um bocado entreter-se com elas. Num dia estavam a comer, sentados a comer, rejões, e começaram a vir as granadas a estourarem e tiveram que fugir. Outra que ele também contava era a respeito da água. Eles tinham aquele cantil que era onde eles traziam a água para beber. Traziam umas borachitas num saco também, que muitas vezes diz que vinham granadas e estouravam o carro que vinha com o comer para eles, eles ficavam sem comer. Então eles traziam umas bolachinhas e aquele cantil cheio de água. Quando lhe acabava a água do cantil, havia uma levada para onde eles passaram, um ribeiro, uma levada, lhe chamávamos nós, e ainda lhe chamamos, e eles punham o lenço das mãos, o lenço de assoar, e em cima do gargalo do cantil, punham o cantil debaixo da água e enchiam o cantil daquela levada para beber, para terem que beber. Quando chegavam lá adiante uns metros, muitas vezes descobriam corpos mortos dentro daquela levada. Foi um dia, houve um grande combate, e eles, que era a Alemanha que andava a combater, e eles andavam a fugir. Então eles fugiam para as trincheiras. Isso acho que eram comas que as granadas faziam por baixo do chão, e era onde eles se escondiam. Então andou um miúdo com eles, e ele disse que devia ser um adolescente já, o miúdo com eles, sempre a saltar com eles para as trincheiras, e assim se salvou. O meu pai veio da guerra com as botas que ainda trazia lá, a combater, e veio para o quartel para Lisboa, que era de onde ele tinha ido, e veio para o quartel para Lisboa, esteve lá ainda uns meses, não sei quantos, mas ainda lá esteve uns meses. Então as botas estavam todas rotas. E ele andava farto de pedir umas botas novas, que aquelas botas que já não estavam em condições, andava com os pés para o chão, e andava farto de pedir umas botas. Nunca lhe entregavam as botas, nunca lhe entregavam. Num dia ele vai para a parada descalço. Foi descalço, sem botas. Perguntaram-lhe porque é que ele ia descalço. Ele disse que andava farto de pedir umas botas que aquelas já tinham vindo da guerra e não lhes davam, e ele que resolveu ir descalço para ver se lhe davam as botas. Prenderam-no. Foi para a prisão. Esteve na prisão. Eu tinha até um tio em Lisboa, e uma tia, que iam levar-lhe, e essa minha tia ia levar-lhe comer todos os dias à prisão. E depois ele, um dia, pois já são pessoas que já tinham andado na guerra, já tinham muita experiência, muitas coisas, disse lá para o comandante: vocês apresentam-me aqui umas botas e uma toalha. Pediu tudo aquilo que ele precisava, lá na prisão, porque senão eu reclamo ao nosso ministro da guerra. Em poucas horas, tudo lá apareceu. Tudo apareceu o que ele tinha pedido. Pois, dizia ele que só lá esteve mais uns 2 dias e veio embora. Veio embora. Então, ele todos os anos também ia ao almoço que havia dos combatentes da Grande Guerra. Não sei se vocês se lembram, havia em Aveiro todos os anos, parece-me que era no São Martinho, que havia o almoço para os combatentes da Grande Guerra. E ele, enquanto pôde, foi sempre. Todos os anos eles iam a esse almoço. Depois começaram a morrer, começaram a ir cada vez menos, até porque deixaram de ir, e acabou. O meu pai foi para a América, quando veio da guerra, foi para a América, andou 13 anos, depois veio, casou com a minha mãe, e foi sempre uma pessoa de trabalhar, um labrador, de trabalhar. Morreu, tinha 94 anos. Mário Estevão de Almeida foi para a guerra em França no dia 19 de setembro de 1917 e regressou no dia 4 de março de 1919. No dia 27 de abril, foi para Mafra para ser mobilizado para ir para a África. No dia 24 de junho, às 15 horas, embarcou em Lisboa no vapor Zaire para ir para a guerra em África. No dia 25 de julho, desembarcou em Palma. No dia 16 de setembro,
principiou a combater os alemães no rio Rovuma. No dia 31 de março de 1918, embarcou em Lourenço Marques no vapor Lourenço Marques para vir para Lisboa. No dia 17 de maio de 1918, chegou a Lisboa e chegou a casa no dia 19. No dia 11 de novembro de 1918, acabou a guerra. Foi-me solicitado pela Câmara Municipal para dizer umas palavrinhas sobre o Sr. Padre Ângelo Ramalheira, que andou na Primeira Guerra Mundial, 1914-18. Pronto, eu não sou familiar dele, não sou. Conheci-o e privei com ele muito de perto, portanto convivi com ele à volta de 20 e poucos anos. Eu não era de Ilhavo, vim para Ilhavo porque a minha madrinha era a empregada dele. Os meus pais, entretanto, foram para a Venezuela, emigraram, e eu, como tinha uma saúde um bocado frágil, os meus pais, a minha mãe pediu à minha madrinha a ver se ficava comigo, se ficava comigo durante algum tempo. O Sr. Padre Ângelo aceitou, eu e a minha irmã aceitou, o que já demonstra o grande coração que ele tinha, não é? Ter a responsabilidade de ficar com 2 crianças não era fácil, além de as educar também, materialmente também nos ajudou na alimentação. Os meus pais me davam qualquer coisa, assim que puderam, porque no início foi muito difícil. Então eu tinha 9 anos quando vim para cá, para a companhia dele. Ele tinha 77 anos na altura, era, pronto, um homem já um bocado de idade avançada, mas ainda muito, como é que eu ia dizer, com muito vigor ainda, um homem assim alto, bem constituído. Ele na altura celebrava missa na Capela da Senhora de Pranto, e fazia também algumas atividades na igreja quando lhe era solicitado. Pronto, eu lembro-me, recordo-me dele com uma espécie de cachimbo, não sei como é que eu direi, mas pronto, era uma espécie de cachimbo com um pó, um medicamento que na altura era utilizado para aliviar os problemas respiratórios que ele tinha, porque, segundo depois eu vim a saber, ele foi gaseado na guerra, portanto ele andou na guerra, foi herói militar, e então ficou com umas sequelas da guerra porque foi gaseado. Essa é a razão porque ele fumava esse pozinho. Mais tarde já usava então uma bomba, porque era já, pronto, foi um medicamento já mais moderno. Ora bem, sobre a guerra, o que é que eu tenho a dizer? Pouco, porque eu era uma criança, como devem compreender, e depois fui sendo jovem, mas claro, essas coisas, ele não conversava comigo, como é evidente, não é? Mas sei por aquilo que ouvi dizer, e porque vi lá em casa umas medalhas, e um dia perguntei-lhe o que eram aquelas medalhas, e ele disse-me que tinham sido condecorações de quando andou na guerra. Uma delas foi por um ato heroico que ele teve, que ele fez um soldado, quer dizer, houve uma batalha, não sei bem que batalha foi, não sei se seria a batalha lá Lalix, não sei, isso eu não sei. Sei que foi uma batalha, ele era capelão militar, assistia aos soldados religiosamente, e então um camarada dele caiu moribundo, pronto, ali, com uma bala, ou várias balas, e ele, enquanto os outros fugiram, no meio daquela confusão da batalha, ele ficou ali, permaneceu ali junto dele, não o deixou morrer sozinho. Ficou ali a acompanhá-lo até que ele faleceu. Pronto, foi um conforto que ele deu àquele militar, e depois ainda se ofereceu para o transportar, juntamente com outros, com certeza, não sei, para o transportar, para o tirar dali, e foi isso que lhe valeu uma das medalhas que ele tem, mas tinha mais, as outras já não sei.
Sobre a guerra, pois não sei dizer assim muito mais coisas. Ah, sei que existe, ainda tenho em minha posse uns castiçais e uma cruzinha que ele utilizava para celebrar a missa no cenário de guerra. São pequeninos, mas pronto, é uma relíquia que eu conservei até hoje. Quanto ao resto, farda e essas coisas, já não existe nada. Sei que existia lá em casa também um jornal, muito velhinho, muito amarelinho já, em que relatava os feitos, pronto, devia ser esse tal feito em que ele foi herói, foi considerado herói. As medalhas também já não as tenho, existiram, que eu via, cheguei a vê-las, mas pronto, eu como era jovem não ligava nada dessas coisas e aquilo acabou por desaparecer com o tempo. Quanto à pessoa que ele era, pronto, para mim ele foi quase um pai, pronto, muito bom, muito amigo das pessoas da rua, com quem nós convivíamos. Tínhamos um quintal grande com muita fruta e ele mandava distribuir fruta para aquela gente toda, pois eram tempos difíceis naquela altura, não era, logo após a guerra aquilo era pobreza, pronto, muita pobreza. Sei que ele também, até um ano antes de morrer, nós vivíamos na Rua das Cancelas, que era em frente onde é o atual tribunal, numa rua em frente onde é o atual tribunal. Ele ia todos os dias, usava uma bengalita, lá ia todos os dias até ao Café Jardim, cá no centro de Ilhavo, ia comprar o seu jornal, era uma pessoa culta, gostava muito de ler. E pronto, eu acho que é tudo. Ele faleceu em 1974, em outubro de 74, com 92 anos, e penso que é tudo que eu tenho a dizer sobre ele. Então, eu sou José da Silva Sarabando, filho de José Vecina Sarabando, também conhecido por José Sarabando só. Era assim que ele se assinava. Pois as minhas memórias de infância, que me lembram de quando ele era combatente da Primeira Guerra Mundial e que esteve em África, propriamente Moçambique. E uma das grandes epopeias que ele contava é que andaram 19 dias a pé atrás de um batalhão alemão, tiveram que atravessar o Rovuma, um rio enorme, com um trabalho de engenharia impecável, que ele na altura me contava. A engenharia, em pouco tempo, montou uma ponte para passar as peças de artilharia e aquelas coisas todas, em que ele, como atirador especial que era, foi dos primeiros a atravessar a ponte, a nado, com barcos, coisas improvisadas. E há uma frase que me ficou sempre na memória, pois eu tinha um irmão já vivo, quando ele foi chamado para ir para a guerra, e ele então, ao chegar à praia, aquilo era uma praia, dizia-me ele, com cordeirinhos iguais à nossa praia aqui na Barra, areia branquinha. E então, quando eles encheram os sacos para fazer as trincheiras, ele tem uma frase que nunca me esqueceu, que ele disse: "O meu filho já tem pai". Dizia ele, pois, que o medo foi ao atravessar o rio, visto que o inimigo estava da parte de lá, e então o levaram a bom porto toda a sua operação, aprisionaram esse batalhão esse que os acompanhou de regresso a Portugal no barco, e dizia ao meu pai, na sua humildade, que eram homens bons. Eram eles que matavam o gado a bordo, porque os barcos naquele tempo, as câmaras frigoríficas deviam ser poucas ou nenhumas, e traziam um gado vivo em que matavam para alimentar o pessoal. Há um pormenor que me falta, eu dá-me a ideia, não tenho a certeza absoluta, porque ele falava muito no dia 9 de Abril, que se comemora a Batalha de Lalis, em que ele às 5 da madrugada só viam era barrotes e coisas para o ar e destroços da artilharia, não sei quanto. Quer-me parecer que eles foram para a França, quando vieram de Moçambique.
Sei também, pois que passei por aqueles sítios com muito empenho, com muito carinho, brincava com os meus colegas, cuidados devem estar aqui o resto do meu pai, e em Palma, uma povoação do lado de Moçambique, existe um monumento aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Ora, eu estive lá em 62, no início de 62, calcorreei tudo aquilo, atravessámos o Legenda para depois chegar ao Rovuma, improvisando uma jangada também, né? E bem, são as histórias assim mais engraçadas que eu tenho dele, pois que também não tive assim uma juventude assim muito de estar em casa, isto que aos 16 anos fui trabalhar, andei por fora, mas até essa idade, tudo aquilo que ele me contava, ainda hoje tenho de facto presente na memória. E é só, quer dizer, infelizmente gostaria de ter muito mais para dizer, mas os tempos eram outros, tinha que se trabalhar, não era só estudar, tinha que se trabalhar, e então foi aqui. Entretanto veio a doença dele, então, e foi assim. Jorge Manuel Simões Picado, quinto filho de Amadeu Simões Picado, que nasceu em 1895, portanto, de uma das gerações daqueles ilhavenses que depois, na idade militar, quando chegou à idade militar, apanharam com a Primeira Guerra Mundial. Antes de falar sobre o pouco que eu sei do meu pai, tenho de dar uma explicação. É que o meu pai, depois de vir da guerra, casou. Pouco depois de nascer a primeira filha, que era a minha irmã mais velha, emigrou para os Estados Unidos e, em consequência disso, ele só cá vinha 3 a 4 anos. E acontece que, quando eu nasci, em 1937, ele, logo depois, era o normal, depois do filho de nascer, regressava aos Estados Unidos, apanhou com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, só cá voltou em 1946. Por isso, eu não só o conheci quando tinha 9 anos de idade. Perdi, assim, a parte, talvez, mais importante da minha infância, em que poderia ter convivido com ele, como normalmente acontece quando se é mais pequeno, e ouvido, talvez, as suas histórias. O meu pai, em consequência das suas características, um espírito forte, vincado, rebelde, não se deixando subjugar e, como se costuma dizer, não deixando que se lhe pusesse o pé sobre o pescoço, traçou a vida dele, o seu futuro, porque poderia não ter acontecido ir para a guerra, neste caso na França, porque estava destinado, tal como o irmão mais velho, a fazer a 4ª classe e seguir depois, como o irmão, para o que é que naquela altura acontecia para a pesca de bacalhau, mas sim depois já como tirando posteriormente o curso de oficial náutico. E assim, nessa altura, se tivesse isso acontecido, como ao irmão aconteceu, talvez não tivesse estado no exército. E, em consequência disto, ele, em vez de poder ter sido oficial náutico e, portanto, ter feito outra vida, foi para pescador. E a tropa, portanto, a data da incorporação apanhou quando ele era pescador em Sesimbra. Eu não sei como é que era naquele tempo, como é que se fazia digamos, o encaminhamento dos mancebos para o Exército, para a Marinha, e como é que acontecia isso. Sei que ele foi incorporado, portanto, assentou praça em Tancos, na arma de engenharia, e foi para a especialidade de ponteneiros, que era a construção de pontes, naquela altura, que evidentemente era bastante rudimentar. E por isso hoje também faço pronto, e fico-me a dar este testemunho, apenas como uma homenagem ao meu pai. Ora, ele talvez tenha ido para ponteneiros, porque como as pontes naquela altura eram construídas com barcaças que se eram amarradas, chamado de braço dado, não é?
E como ele era marinheiro marítimo, pescador, sabia lidar com barcos, ele e talvez outros, não sei se daqui de ilha também foram com ele outros para essa especialidade, poderia, e foi talvez por isso que ele foi para Ponte Neira. Eram barcas que se eram abraçadas umas às outras e depois um estrado por cima para passarem quer dizer, os contingentes a pé e também as motorizadas, que com certeza nesse tempo havia, e a maquinaria. Para dizer-lhe como era o espírito dele, que nunca se foi, de facto, pessoa de se rebaixar, quando ele contava com muita piada que quando entrou na fila de entrada para o quartel, não é? Naquela altura a maior parte das pessoas eram analfabetas, ele não o era, apesar de não ter concluído a 4ª classe. Quando se apresentavam perante o militar que estava a recebê-los e que ele depois veio a saber, posteriormente, que se era um sargento, diziam o nome, perguntavam-nos o nome e a data de nascimento. E o meu pai tinha muito por hábito brincar com a data de nascimento. Porque ele, quando lhe perguntaram a data de nascimento, ele dizia sempre: nasci a 22 de junho. E o militar insultou logo, disse-lhe logo: ó seu burro, que nem a data de nascimento sabe. E o meu pai nem o deixou acabar. Respondeu-lhe logo torto, dizendo que sabia perfeitamente, mas que não tinha culpa de se terem enganado e colocado apenas 2 em vez de 2. Não sei se isto seria verdade ou não. Sei que isso fez com que, ele me disse, um outro militar que estava em pé atrás e que ele depois veio a saber que era o capitão, ia separando os indivíduos, os mancebos que entravam, à medida de que via como é que eles se desenvencilhavam logo naquele primeiro contacto com a tropa, e pôs-o para o lado dele. Depois é que ele veio a saber que escolhia aqueles que lhes pareciam logo mais assim, mais a vergonha. Ora, ele foi rebelde na tropa, como podia ser, ele não sabia estar a obedecer assim, sem mais nem menos, não é? Mas foi o impedido desse capitão, que nunca mais o largou de mão, obrigou a ter de tirar lá a 4ª classe. Ele tratava tratava do cavalo do capitão, levava ao meio-dia a comida à mulher, porque do capitão, né, à casa da mulher do capitão, porque levava a comida da tropa. E, portanto, foi sempre muito protegido por esse capitão, de tal maneira que lhe fizeram umas limpezas, diz ele, quando foi para depois, na parte final, para passar e para ir para a incorporação, portanto, já para mobilizado, já lhe fizeram, parece que, umas limpezas na cédula militar, para que ele pudesse, inclusivamente, ser promovido a cabo. Incluí o capitão, queria que ele continuasse, mesmo até no exército, para fazer a escola de sargentos, mas ele não tinha espírito de militar. Ora, ele foi incorporado e não foi para eu não sei como é que era o dispositivo militar de engenharia lá em França, sei que ele foi como quarteleiro, cabo quarteleiro, para um posto recuado do comando da parte da engenharia. Estava colocado numa zona, creio que era numa zona daquelas chamados chateaux franceses, não é? Porque esse posto de comando de engenharia abotoaram-se, portanto, numa grande propriedade, numa mansão daquelas tipo francesas que havia, com uns grandes hectares, e a sua maneira de ser, o seu desenvolvimento, nunca teve problemas, porque ele sempre enfrentou a vida de cara e nunca se atemorizou com nada, com qualquer coisa, como às vezes acontece, as pessoas ficam com qualquer choque, ficam sem saber o que fazer. Ele não, ele foi sempre para a frente, sempre atirado para a frente, e talvez essas características fizessem com que o proprietário
desse chateau, que apenas tinha uma filha e naquela altura não havia, os franceses, estava tudo em guerra, os mais novos e até a maior parte a morrer, assim como muitos portugueses também lá depois morreram. Começou a ver nele uma pessoa que talvez, e para aquilo que ele fazia lá, como desenvolvia as suas atividades, desempenhava as suas atividades lá como quarteleiro e vendo a maneira talvez como o relacionamento dele e os seus superiores talvez o tratassem, começou a tentar ver se seria um bom partido para tomar conta da sua propriedade, porque era o que ele me dizia. O senhor chegava a sair de manhã na sua charrete e só chegava à hora do almoço depois de visitar os seus pomares e as suas vinhas. Portanto, o meu pai foi, digamos, um privilegiado na Primeira Guerra Mundial, visto que se limitou a estar talvez numa retaguarda, não sei se seria muito afastado ou não das primeiras linhas, não é? Mas com certeza, como seria um comando talvez já de um grau superior de engenharia, talvez não estivesse muito próximo da frente. De forma que ele não foi propriamente um indivíduo que durante a guerra tivesse, de facto, tido problemas como os outros tiveram, inclusivamente ele teve conhecimento do pior, que foi a parte do chamado gaseamento, mas estava bastante afastado e, portanto, não teve quaisquer problemas. Passou lá o seu tempo e, na realidade, é o que ele diz, aquilo para mim foi uma aventura e foi uma forma de eu conhecer outros mundos, não é? Ter outras vivências. E ele, como inclusivamente numa de algumas fotografias que ele tinha, não é? Ele, sem saber francês, ele adequava logo os seus termos franceses ao português, não é? E mandava logo a sua namorada assim umas frases com os seus moás e provus e essas coisas assim desse género. Portanto, ele não podia lá ficar, disse ele com muita pena, porque já estava preso cá, e assim ele regressou. Portanto, no aspecto da vida militar do meu pai e a sua participação na Primeira Guerra Mundial, portanto, foi uma participação para a qual ele não sofreu muito. É o que eu, nesse aspecto, tenho a dizer. E depois, a vida dele, de facto, posteriormente, foi outra e na realidade, aí sofreu talvez muito mais, porque sendo sempre pescador, mesmo tendo ido para a América e sendo pescador, mas nos primeiros tempos aquilo foi difícil, apanhou a grande crise mundial, não é? Da América, que transformou depois o presidente da altura no seu Deus, a quem ele de facto adorava mesmo. Eu recordo-me que na sala da minha casa tinha, que eu não sabia, pois quando era pequeno eu não sabia, tinha uma fotografia, um quadro com a fotografia exposta logo. Eu ao princípio até julgava se seria o meu pai quando eu era pequeno, visto que eu, como digo, só conheci o meu pai aos 9 anos, não é? Tinha a outra fotografia dele num passepartout mais pequena, e quando me disseram que aquele era o meu pai, eu ficava muito admirado e dizia, mas então o meu pai é de papelão, já que inclusive os meus primos e o pai do meu primo, quando eu me sentava ao colo, era uma pessoa real e eu não tinha um pai. Mas, portanto, é como lhe digo, esse presidente Roosevelt, para ele, foi um deus, porque foi o que salvou a América, ele tinha uma admiração extraordinária. De maneira que eu não sei se isto chega, mas faço porque é uma homenagem a uma pessoa que, evidentemente, além de ser meu pai, era uma pessoa até bem querida depois aqui, entre todos os seus colegas, porque ele era muito brincalhão, além do seu espírito de ser assim um bocado rebelde, mas ele era muito brincalhão,
Gostava muito da paródia, gostava muito também de cantar, de dançar, da folia e nunca se deixou, nem, nunca desanimava e nunca se deixou, digamos, ir abaixo por qualquer dos motivos que às vezes surgem na vida das pessoas.